Fala aí galera, eu sou o PV, esse aqui é o meu canal sobre quadrinhos. Esse é o primeiro vídeo de review de um quadrinho e hoje eu vou falar pra vocês dessa obra aqui, The Wake, O Despertar do Scott Snyder com Sean Murphy. Então essa aqui é a obra de hoje. Saiu originalmente em 10 edições americanas entre maio de 2013 e julho de 2014 lá nos Estados Unidos. Essa aqui é a edição capa dura, com as 10 edições juntas. Tem essa camisinha aqui. Saiu pela Vertigo, está saindo aqui no Brasil agora em 2 encadernados. A primeira edição saiu agora no final de fevereiro, vai do capítulo 1 ao capítulo 5, essas 5 primeiras edições americanas. E a edição, o segundo volume, ainda não sei a data. Essa é a capa da primeira edição, que está saindo por R$19,90, papel LWC, que não é o melhor papel, mas também é uma edição de colecionador, não tem problema. 132 páginas. E formato americano normal 17x26. Então, para começar o review mesmo da obra, eu gosto sempre de falar sobre os autores primeiro. Então eu vou começar falando sobre o Scott Snyder. Eu tive contato com o trabalho dele na finada revista Vertigo aqui no Brasil, onde saiu o Vampiro Americano, que talvez tenha sido a primeira grande obra dele nos quadrinhos americanos. Pra vocês terem noção, os primeiros 5 volumes ele escreveu junto com o Stephen King, que é considerado o mestre de terror por muita gente. E realmente é um quadrinho que tem uma pegada de terror, tanto que o nome é Vampiro Americano, tem essa temática de vampiro, de criaturas da noite, essas coisas. O Scott Snyder é um cara que, se você for ver a obra dele, está sempre voltado um pouco para o terror. Ele assumiu o Batman um pouco antes do reboot da DC, e agora assumiu completamente depois, né? Tanto que a saga da Noite das Cruzes é dele, a morte da família é dele. Vê que é um Batman muito mais obscuro, naquela saga da Noite das Cruzes no Labirinto. Também tem essa pegada de terror. E também tem outros quadrinhos dele, tem um que começou a sair agora pela Image Comics, que é o Witches, que é bruxas, que é um quadrinho sobre bruxas. Tem outros também, Superman Unchained, com o Jim Lee, que realmente não tem pegada de terror. E tem um quadrinho dele que eu vou até dar uma nota de rodapé aqui para falar sobre, que é uma coisa que, quando eu fiquei sabendo que ia sair, eu fiquei muito feliz e muito esperançoso e não me decepcionou. Agora então eu vou fazer uma coisa que eu adoro, que é fazer uma pequena nota de rodapé para falar um pouco de história de quadrinho para vocês. Não de história em quadrinhos, da história das histórias em quadrinhos. Se você não quiser ver isso, achar chato, se você se interessar, clica aqui que você vai voltar para o review dos autores. Senão você pode continuar. No ano de 1984, em janeiro para ser mais exato, tinha uma revista da DC chamada Monstro do Pântano, que era uma revista de terror da época. Estava para ser cancelada, não vendia muito, aí resolveram botar um mago doidão em inglês lá para escrever aquela revista. Só que esse cara era o Alan Moore. Não sei se vocês conhecem Alan Moore, mas deveriam. Enfim, esse cara revolucionou ali o quadrinho americano naquela época. Tanto é que muito pouco tempo depois ele recebeu espaço para escrever Piada Mortal, escreveu o Watchmen, enfim, virou o que ele é hoje em dia. Mas ali foi a semente dessa coisa mais adulta dos quadrinhos da DC, que até impulsionaram depois a Vertigo a ser criada, né? Na época não existia a Vertigo ainda, a Vertigo só foi criada depois nos anos 90, por causa dessa semente plantada pela Casa dos Mistérios, depois pelo Monstro do Pântano e por último pelo Sandman, que foi a Gota d'Água. Então, tipo, o Monstro do Pântano é um quadrinho que eu sempre olho com muito carinho, porque é o quadrinho que revelou para os americanos o meu autor favorito. É um quadrinho que ele mostrou para que ele veio fazer nos quadrinhos. E recentemente o Monstro do Pântano voltou para DC, após tanto o Monstro do Pântano quanto o Constantine são 2 personagens da Vertigo que voltaram para DC depois do reboot. E o Monstro do Pântano foi assumido, obviamente, estou falando disso à toa, pelo Scott Snyder. De novo ele sendo entregue um título de terror, teoricamente, né? Tendo sempre essa temática junto dele. E ele, sinceramente, não me decepcionou nem um pouco. É claro que ele não foi o novo Alan Moore, mas ele mandou muito bem, ele conseguiu reinventar o personagem, inclusive utilizando parte da reinvenção que o Alan Moore tinha feito, ele conseguiu desconstruir um pouco aquilo. Ficou bem bacana, tá saindo ainda e quem quiser acompanhar, vale a pena. Esses foram basicamente os trabalhos principais do Scott Snyder. Você conseguiu perceber que ele gosta de tratar a temática de terror, história de terror. Agora eu vou falar um pouco do desenhista, que é o Sean Murphy. O que eu conheço mais é o Joe e o Bárbaro, que apesar do nome não tem nada a ver com Conan, é uma história de uma criança com diabetes que imagina coisas. É a história sobre o poder da imaginação de uma criança, escrita pelo Grant Morrison, em 8 edições americanas também, é uma minissérie. E também tem uma que é o Punk Rock Jesus. Essas duas saíram na revista Vertigo aqui no Brasil.
que é uma história sobre, esse é o roteiro dele, que é sobre uma empresa que clona Jesus pra fazer um reality show, e aí Jesus é um punk doidão. Enfim, é uma história bem subversiva, assim, bem louca, mas é bem legal. Ele chegou até a fazer um spin-off pro American Vampire, ele fez alguns desenhos pro Hellblazer, fez uma série que eu tô esperando dele que vai sair agora, que é Chrononautas, junto com o Mark Millar. E fez também, eu vou botar aqui o link pra vocês na descrição, pra quem viu Interestelar, do último filme do Christopher Nolan. Ele fez uma historinha escrita pelo próprio Nolan, que se passa no planeta do Dr. Man, antes dos outros astronautas chegarem. Vou botar o link pra vocês, é bem legal a história, bem curtinha, bem legal a historinha também. E agora, final, né, falar da obra pra vocês. Vou fazer uma sinopse bem rápida da primeira parte e da segunda parte depois. A partir da sinopse da segunda parte vão ter spoilers, então se vocês não quiserem ver, cliquem aqui que vocês vão pro final do vídeo, comprem, leiam e depois voltem aqui, por favor, né, pra vocês dizerem o que vocês acharam do meu review também. Então, a primeira parte, como eu frisei durante todo o vídeo, ele é um cara que gosta de história de terror, e até pela capa você tá vendo, tipo, uma mão de monstro num fundo preto, quebrando o vidro, é uma temática de terror mesmo. A primeira parte é exatamente isso, aquela história clássica de uma equipe presa num lugar com um monstro que vai matar eles, é o enredo clássico. A personagem principal é a doutora Lee Archer, que é uma especialista em vocalização de animais marinhos, cetáceos principalmente, né? Baleias e golfinhos, essas coisas. E ela é chamada pelo Departamento de Segurança dos Estados Unidos pra, enfim, não dizem pra que é. E ela vai pra essa base submarina, né? E ela chega lá e encontra outros especialistas em lendas marinhas, um mercenário, um ex-professor dela, várias pessoas. E aí mostram pra ela uma criatura que é uma sereia, praticamente não é uma sereia que nem a Ariel, mas é uma sereia, metade humano com rabo de peixe. Esse é o monstro da história, né? E aí, enfim, ele acaba escapando e tem todo aquele drama deles tentando sobreviver. Só que, enfim, agora o spoiler vai vir a partir de agora, praticamente. Então se quiser, link aqui de novo pra vocês pularem. O monstro acaba chamando outros monstros e, na verdade, durante toda a história também, eles estão presos, mas vão tendo, intercalado com a história, vão tendo tipo cenas de guerras há 10 mil anos atrás, tipo uma civilização matando a outra 10 mil anos atrás, ou um cara fazendo pintura rupestre há 20 mil anos atrás. Você fica meio sem entender o que é aquilo que está acontecendo. Tipo, os caras estão presos, mas tem um homem das cavernas já 10 mil anos atrás desenhando alguma coisa. Você fica na primeira parte você fica sem entender exatamente isso, só vai entender lá no final da história mesmo. E aí esse monstro acaba eles tentando escapar, o monstro chama outros e vem zilhões de monstros. E no final, na verdade, eles não conseguem escapar, eles morrem lá no fundo e descobrem que os monstros estão tentando não, eles conseguem inundar grande parte da Terra, né? E aí vem a segunda parte. Isso tudo que eu falei tá nessa edição que saiu agora, o capítulo 1 e o capítulo 5. A segunda parte passa 200 anos no futuro e o personagem principal é a Lee Ward, que no momento nenhum a história fala, mas eu acho que ela é descendente da doutora Lee Archer. Só porque elas têm uma doença em comum que elas não lacrimejam, elas têm que ficar pingando colírio nos olhos o tempo inteiro, mas enfim, isso é só uma interpretação minha. Não sei nem se essa doença é genética ou não, pode ser que eu esteja falando merda. A segunda parte eu vou chutar até qual vai ser a capa, vai ser essa aqui que está aparecendo agora, mas enfim, é só um chute, não é uma aposta, então não devo dinheiro a ninguém. A segunda parte é uma pegada bem diferente, é uma pegada muito mais de aventura, tanto que não tem ninguém preso, é a Lee Archer, a Lee Ward. Ela tem um golfinho, ela explora, quando ela é criança, ela ouviu uma chamada exatamente da doutora, uma chamada de rádio, né, exatamente da doutora Lee Archer. E ela sempre ficou procurando ouvir essa chamada de novo, querendo saber o que era aquilo que ela tinha ouvido quando era criança. E ela é uma exploradora, exatamente isso. A segunda parte é uma pegada muito mais de aventura e de exploração. E tipo, tem aquela história clássica também, assim, de um poder que quer se manter no poder, quer esconder um segredo, e ela que está explorando corre o risco de descobrir esse segredo, por isso a pessoa que está no poder não quer que ela descubra, não quer que ela explore, exatamente isso. Só que no final, a primeira parte acaba se intercalando com a segunda, obviamente, elas não são isoladas, e você descobre que, tipo, agora eu vou falar o final da história, talvez pareça simplório sem você ler a história, porque
você precisa ter acompanhado tudo aquilo para você ver. Mas a ideia principal é que, na verdade, essas criaturas sereias, elas são os moradores originais da Terra. E nós, humanos, somos invasores. Chegamos aqui, por isso que tem aquelas imagens de 10 mil anos atrás, de uma espécie desumana da outra. Na verdade, eram os humanos chegando na Terra e matando a espécie que havia aqui, seja como Neandertal ou alguma outra espécie primitiva que a gente acredita que seja primitiva nossa, que na verdade não é. E seres humanos, eles têm essas características de fazer isso por todo o universo. Eles chegam no planeta, destroem a espécie, escondem a nave deles no fundo do mar e passam a viver como uma espécie, como se eles sempre tivessem vivido ali. E aí eles choram. Ele até fala no livro que o ser humano é a única espécie de animal que chora. Por isso o choro, na verdade, é um mecanismo de defesa para a gente esquecer. A gente chora para esquecer exatamente o que acontece. E aí eles, a partir de algumas gerações de tanto chorar, os seres humanos esqueciam que eles tinham vindo de fora e achavam que eles realmente pertenciam àquele lugar. Só que como aqui na Terra já existia essa outra espécie, além da dominante, que eram essas sereias, elas meio que agem impedindo que a gente esqueça que a gente não é daqui. Por isso que na Terra existe o ser humano tem esse sentimento de ter alguma coisa errada, de que ele precisa procurar alguma coisa, descobrir. Tem um grande segredo para ser revelado, essa é a ideia do livro. E por isso que eu acho que ele manda muito bem quando ele lida com essa dualidade entre terror na primeira parte e aventura na segunda. Porque é exatamente isso, o terror é o medo, a aventura é o risco. Então você precisa vencer seu medo para se arriscar. Isso é o grande balanço da história. Então o ser humano, ele precisa vencer o medo que ele está sentindo para se arriscar e descobrir qual é esse grande segredo. Então é uma história que lida exatamente com o terror que o Scott Snyder sempre lidou, mas tentando botar um novo componente que é a aventura, que é o risco, que é exatamente vencer o medo. Essa história é muito boa, inclusive por isso ganhou o prêmio Eisner, inclusive ganhou de histórias muito boas como Trillium, do Jeff Lemire. E eu acho que o preço tá bom, tá valendo a pena comprar. Então se você gostou, se você pulou a sinopse, compre mesmo assim porque tá boa. Se você ouviu e gostou, compre com certeza porque você não vai se arrepender. Então galera, foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, curtam. A gente precisa muito do feedback de vocês também, porque é o primeiro vídeo que eu estou fazendo pro YouTube, não tenho o menor jeito para isso. Então qualquer feedback de vocês seria muito bom. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e digam o que vocês acham. Só isso mesmo e até a próxima, por favor.